Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham nessa transmissão com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mais um dia para ministrarmos a escola bíblica e desta feita a lição de número 7 com o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É o tema que nós vamos abordar nesta noite. Vamos estar se ministrando, vamos estar falando assim do amor de Deus, dessa grande obra que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, realizou ali na cruz do Calvário para a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja Deus. E é por isso que hoje nós estamos aqui para tratar desse assunto, como já disse. Nós queremos iniciar com uma oração. Quero convidar a todos vocês que estão aí em suas casas, todos que nos acompanham, para orar conosco. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Deus, nós estamos na Tua presença e queremos agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer pelos livramentos que o Senhor nos deu. Queremos agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa família, agradecer, meu Deus, pela oportunidade, Jesus, de estarmos aqui nesta noite para engrandecer o Teu nome, para aprender da Tua palavra. E neste momento, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, nos dando graça, sabedoria, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, as famílias de Canarana, Jesus. Venha abençoar a nossa cidade, venha abençoar as autoridades constituídas, venha abençoar o nosso estado, o nosso Brasil, Jesus, a nossa nação. Que o Senhor venha assim, meu Pai, fazendo um milagre na nossa nação, Jesus, repreendendo, Jesus, toda a enfermidade, todo o mal. Meu Deus, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 291. Louvado seja Deus. Esse hino vai falar, sobre a cruz, a mensagem da cruz, que foi o que, na verdade, é o tema que nós vamos abordar nesta noite. Louvado seja Deus. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz,
Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja Deus. Graças a Deus por tudo que Jesus fez por nós neste dia e pela oportunidade que Ele nos concede. Louvado seja Deus. Estamos aqui nesta noite e vamos estar assim ministrando a escola bíblica. Louvado seja Deus. Então, mais uma vez, eu quero estar falando aqui sobre o tema da nossa lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos estar lendo aqui o texto áureo da nossa lição. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 14. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Louvado seja Deus. E a nossa leitura bíblica, ela se encontra em Efésios, no capítulo de número 2, do versículo 14 ao 19. Você que está em sua casa, pode estar abrindo aí a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Se você não dispõe, no caso da sua revista, da sua lição. Então, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica. Louvado seja Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Louvado seja Deus. Mais uma oração rápida. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós queremos, meu Deus, te agradecer. Nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha abrir a porta da palavra, venha nos dar sabedoria nesta noite, para nós ministrarmos esse assunto tão maravilhoso, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá graça, nos abençoe a cada dia, meu Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento, nós não podíamos deixar de falar também de algo que é importante. Hoje, dia 15 de maio, comemora-se o Dia Internacional
da família. Louvado seja Deus. E nós sabemos que família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição que Deus criou, foi a família. Então hoje está comemorando o Dia Internacional da Família, e nós podemos saber, era para estar acontecendo em várias partes do mundo, conferências, celebrações, para discutir, traçar projetos para o futuro desta instituição familiar. Mas diante de tudo o que está acontecendo, diante dessa pandemia, a situação certamente tem sido diferente. Então a gente percebe que, mesmo sendo esse dia, não tem assim tanta divulgação, devido ao que está mesmo sendo muito divulgado, a situação que o mundo inteiro está atravessando, esse vírus que tem atingido toda a humanidade, uma grande parte, né? E certo que tem assim complicado a vida de muita gente. Mas nós queremos dizer que Jesus, Ele é a nossa paz. E nesta noite nós vamos falar aqui sobre Ele, sobre a reconciliação. Louvado seja Deus, que Cristo nos trouxe, nos reconciliou com Deus, também nos reconciliou com os homens. Louvado seja Deus. Reconciliar, nós sabemos que é fazer voltar a antiga amizade. Então, nós sabemos que o vínculo aí de amizade, de comunhão, certamente foi quebrado. O homem caiu, né? Pecou, distanciou, a parede de separação foi construída aí entre Deus e os homens, mas Jesus veio para quebrar essa barreira. Irmãos, esta lição nós temos os objetivos dela, né? O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um. Qual foi este? A igreja, louvado seja Deus. Esse é o objetivo geral da lição que nós precisamos alcançar, trazer ao conhecimento dos irmãos tudo isso aqui. Os objetivos específicos da nossa lição, eles estão aqui, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. É o que a nossa lição, um dos objetivos que a nossa lição traz. Explicar, segundo objetivo, que pela paz Cristo fez novo homem. Louvado seja Deus. E terceiro é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Louvado seja Deus. Então esse é o assunto que vai ser tratado aqui nesta noite. A gente vai tentar passar aqui para os irmãos que estão aí nos assistindo, né? Os irmãos certamente estão nas suas casas, estão nos assistindo, e Deus vai estar se abençoando a vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Como nós estávamos falando, então certamente com a queda, com o pecado, criou essa inimizade. O homem não tinha mais aquela comunhão perfeita com Deus, houve aquela barreira, como eu já disse há pouco instante. E aí o que é que precisava fazer? Jesus veio e, através do seu sacrifício, como diz aqui o nosso objetivo geral, o sacrifício vicário. Sacrifício vicário é sacrifício substituto. Ele fez o que? Ele nos substituiu. Eu precisava morrer ali. Todos precisavam morrer. Mas Jesus veio e tomou o pecado de todos nós. E aí deu a sua vida. Ele, fazendo isso, nos reconciliou com Deus novamente. Louvado seja Deus. E agora então nós temos hoje a liberdade de falar com o nosso Deus. A liberdade agora de morar nos céus. Porque Jesus, Ele quebrou a barreira que separava, louvado seja. A inimizade que existia, Jesus veio assim se tornar, fazer a nova, antiga amizade, louvado seja, a comunhão que o homem tinha com Deus. O sacrifício de Cristo, ele veio restaurar a comunhão que o homem perdeu com a queda lá no Jardim do Éden. É isso que é interessante, que nós vamos ver no decorrer desta lição, louvado seja Deus. Aí ele diz aqui no versículo de número 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja Deus.
Então é isso que nós vamos nesta noite, irmãos, estar trabalhando aqui, passando, né? Hoje nós vamos falar, né? Nós vamos aprender que a barreira foi retirada, a barreira foi desfeita, louvado seja Deus. Nós podemos falar por que a barreira foi desfeita. Ela foi desfeita para ficar agora todos iguais perante Deus, todos que aceitam Jesus, tanto faz agora judeu como gentil, todos agora se tornaram, fazem parte de um mesmo povo, de um mesmo corpo, de uma mesma igreja, da família de Deus. Então a barreira foi quebrada para isso. Nós vamos ver no decorrer da nossa lição, né, algo que acontecia naquela época, entre judeus e gentios. Os judeus não aceitavam os gentios eram um povo excluídos, e então havia aquele problema também entre judeus e gentios. Os judeus achavam que o Deus era deles, que só eles era povo de Deus, e que tinha os preceitos, 613 preceitos, e para ele estava tudo bem. Gentio ficava de fora, mas pelo que nós entendemos, gentios, judeus foram escolhidos. Deus escolheu aquele povo de entre as nações, para que aquele povo fosse a luz para os gentios. Não é que Deus estava excluindo os gentios. Deus não estava naquele momento ali falando só judeu e gentio de fora. O projeto de Deus, o plano de Deus é salvação para todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas, quer seja ele de qualquer nacionalidade, etnia. Deus, para Deus, todos são iguais. Agora os judeus foram privilegiados, porque Deus chama ali o povo de Abraão, aquele povo, os descendentes, escolhem para si, constitui povo seu, povo peculiar dele. Mas qual era o objetivo principal? Só deixar os outros para um lado? Não. Creio que o plano de Deus era para que ele fosse, os judeus, fosse, como nós já dissemos, luz para os gentios. Anunciar a mensagem de Deus para eles, para que aquele povo também, certamente, se rendesse, conhecesse o Deus, o Senhor dos Exércitos. Então a gente viu que havia aquele problema. Mas agora, para que então que entre aquela briga ali, ou aqueles problemas, foi derribada aquela parede? Aí agora foi para ficar todos iguais, tanto judeus como gentios, são todos iguais perante Deus, todos que aceitaram o plano de salvação. É isso que nós queremos chegar. Tanto faz, como eu disse, judeu, gentio, você aceita o plano salvífico, o plano de redenção, você agora é um mesmo povo, você faz parte agora da família de Deus. Louvado seja Deus. É isso que nós vamos tratar no decorrer dos assuntos aqui. Então Cristo, ele desfez a inimizade entre judeus e entre gentios. Nós podemos ver no capítulo 10 e o versículo 32, se não me falha a memória, de 1 Coríntios, que a gente já pode observar que hoje são 3 povos na terra: judeu, gentio e igreja. Judeu, povo de Israel; gentios são todos aqueles que não são judeus e que também não aceitaram ainda o plano salvífico. E nós vemos também a igreja do Senhor, a igreja de Deus, a igreja, a universal Assembleia dos Santos. Essa se compõe de todos os povos, tanto faz judeus, gentios, que estão ali, que aceitaram Jesus, são esses que estão esperando o arrebatamento, a vinda de Jesus, porque a parede foi quebrada e aquela inimizade entre os homens e Deus foi também desfeita pelo sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário. Maravilha, né? Você pode dar um glória a Deus aí? Dê um glória a Deus, porque Jesus é bom. Ele quebrou aquela parede de separação. Louvado seja Deus. Mas para que isso acontecesse, irmãos, precisou, né? Louvado seja Deus. Essa parede fosse desfeita, precisou, na verdade, para Jesus ele entrar em ação e desfazer, morrer, dar a sua vida para que tudo isso acontecesse. Então, hoje nós podemos dizer, na nossa introdução aqui,
para que os irmãos entendam mais ou menos o assunto que nós queremos chegar. Podemos dizer que as mesmas promessas, as mesmas alianças, os mesmos privilégios, louvado seja Deus, tudo que envolve, irmãos, salvação, comunhão com Deus, agora tudo igual, louvado seja Deus. Agora tudo igreja, agora faz parte do corpo de Cristo, família de Deus. Eu volto a dizer, tanto faz judeu como gentil, para os irmãos terem uma ideia. Então, aqueles problemas, Jesus veio para desfazer, aquela inimizade. Nós vamos ver mais na frente, quando nós chegarmos lá no tópico primeiro da nossa lição, que nós estamos apenas na introdução, para que os irmãos tenham a noção, ideia do que nós vamos, na verdade, tratar, daquele exclusivismo religioso judaico que a gente vai mencionar, tratar aqui. Louvado seja Deus. Mas então hoje não tem privilégios, são para todos, para a igreja do Senhor. Tanto faz um lado quanto o outro, tem os mesmos privilégios. Porque Jesus veio para unir, louvado seja Deus. A nossa verdade textual diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então havia, irmãos, essa parede. Nós vamos tratar desse assunto aqui no tópico seguinte aqui, no primeiro tópico da nossa lição. Existia, louvado seja Deus. E assim nós já vamos chegar no primeiro tópico que nos diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. É o que nós vamos ver aqui, a questão do exclusivismo religioso que criou inimizade entre judeus e gentios. Esse exclusivismo achava que só eles, os judeus, que Deus, só eles era Deus, só eles era povo de Deus. Essa questão desse exclusivismo aqui criou uma inimizade. Judeus, gentios, para eles era um zero à esquerda, não tinha valor nenhum. Louvado seja Deus. Mas para Deus não era assim. Para Deus, Ele ama a todos. Ainda com todos os privilégios que os israelitas tinham, né, que os judeus tinham naquele tempo, da lei, de tudo, Deus escolheu aquele povo. Mas, volto a dizer, é igual a igreja hoje. A igreja hoje, ela é eleita, salva. Ela está predestinada para morar no céu. A igreja, parte coletiva, todos que fazem parte da igreja, está, né, destinados a morar nos céus. Mas a igreja tem um objetivo aqui na terra. Não é achar que só a igreja ela é boa, ela tem uma missão. A missão é o quê? Levar a mensagem àqueles que não conhecem, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não aceitaram o plano salvífico. A missão da igreja é esta. Por isso que hoje a igreja de Deus, ela é composta desses povos, porque para Jesus todos somos iguais, louvado seja Deus. Então essa inimizade que acontecia entre judeus e gentios, nós podemos ver aí que nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens e Deus. Louvado seja. Entre os homens, melhor dizendo aqui. Então é isso que acontecia, aquele problema entre eles. É o primeiro subtópico da nossa lição, desse trimestre que fala. Primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. Parede, irmãos, havia esta parede. Tanto essa parede ela literal, como também ela era espiritual. Nós podemos observar que ali no muro, ou melhor dizendo, no templo, ali no templo em Jerusalém, alguns dizem que era o templo ali que Salomão construiu, né? Nós podemos observar que o Flávio José foi um escritor judeu, ele dá ali uma pincelada, fala algo sobre essa questão do muro que existia. Então no templo foi construído ali um muro de aproximadamente 1,5 metro de altura, uma área reservada lá para gentios. Gentios não podiam entrar no templo que era dos judeus. Gentios ficavam de fora. Havia uma parede que separava, de forma literal mesmo. Havia essa parede lá no templo.
uma área reservada lá para gentios, para forasteiros, para estrangeiros, que na verdade eram todos gentios. Então, o que é que acontece? Havia isso aí, esse exclusivismo religioso judaico trouxe esta separação entre os homens. Ele diz que entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então, o extremismo judaico com esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Está lá em Atos, capítulo 21, do versículo 28 ao 30. Você vai ler, você vai ver essa história lá, que Paulo foi realmente preso por causa disso aí. Ele foi acusado de levar um estrangeiro e que eles não permitiram uma confusão grande naquele lugar, naquela cidade. Então, tudo isso por quê? Porque era essa barreira que existia, que gentio tinha que ficar de fora. Gentio não podia entrar, certo, no templo. E aí foi construído isso aí, era uma situação. Então, segundo subtópico, louvado seja Deus, é a derrubada da parede da separação. Louvado seja Deus. É isso que acontece, né, com essa parede que foi derrubada. Louvado seja Deus. Essa parede, ela foi, na verdade, derrubada mesmo, porque quando Jesus chegou, aí agora a coisa muda, louvado seja Deus. Então ele diz aqui, melhor dizendo, o apóstolo declara que Cristo foi derrubada a parede, que em Cristo foi derrubada a parede de separação que separava, que estava no meio. Essa barreira era tanto literal, como eu já disse, como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Então, irmãos, aí é por isso que hoje nós temos liberdade de entrar no santuário, no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu do templo também foi rasgado de alto a baixo, dando assim acesso para nós podermos adentrar no templo. E assim a gente pode observar a questão aí dessa barreira que hoje nós temos a liberdade, como eu estou falando, tanto judeu como gentil, na igreja do Senhor, são todos agora, não existe mais essa barreira, foi tirada, foi desfeita através do sacrifício de Jesus, aquela divisória foi rompida, louvado seja Deus. Então, como eu disse, que agora os mesmos privilégios nós temos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A barreira foi, na verdade, desfeita, nesse segundo subtópico. Terceiro subtópico nos diz o conceito da lei dos mandamentos. Aqui vai falar de quê? Vai falar aqui das 3 esferas da lei mosaica. Quais eram essas 3 esferas? Era a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. E tinha aí, certo? Para poder, o povo tinha essa questão da esfera aqui, que ele fala aqui. A lei moral, a lei civil, melhor dizendo, diz a respeito dos israelitas como cidadão. Era a lei civil, é claro. Hoje também, como igreja, nós somos o quê? Cidadãos de 2 pátrias. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Então existia isso aí, nas 3 esferas da lei mosaica. A lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta. Era ali um ensinamento para aquele povo, a conduta de cada um. Estava baseada ali na lei. E a lei cerimonial é citada como sendo, aí vem a questão das cerimônias, né, daqueles sacrifícios, da circuncisão, da comida, da bebida, dos dias de festas, das lua nova, da guarda dos sábados, incluía tudo nessa questão da lei cerimonial. Eles faziam, guardavam tudo. Os gentios, por sua vez, não tinham esses preceitos, esses ensinamentos. Eles não aprenderam isso aqui.
não era deles, aqui era algo exclusivo dos judeus. Então os judeus, eles se achavam melhores, mais importantes, por causa de tudo isso que eles tinham, né? Da questão ali toda essa lei aqui, todos os seus 613 preceitos que estavam lá, e é certo que trazia certamente achavam que eram superiores, né? E aí então, mas é isso, a mensagem que podia ser levada, né, como luz para os gentios, que está lá em Isaías, nós vamos ler depois aí. Então era interessante isso aí. Então Jesus chega para desfazer desta barreira, louvado seja Deus, para pôr agora tudo em ordem, colocar agora aí a situação em ordem, louvado seja Deus, através do sacrifício de Jesus. Então, se a gente abrir essa questão que eu estava falando, como judeu sendo luz, Isaías capítulo 49, versículo de número 6. Ele diz o seguinte, eu anotei aqui a parte final do versículo que fala: também te dei luz para os gentios. Também te dei luz para a luz dos gentios. É isso aqui. Eles não era para ficar só para isso, mas a luz ela vai o quê? Alumiar, vai trazer claridade, vai focalizar, vai clarear para aqueles que certamente estavam em trevas. Era esse o objetivo. Louvado seja Deus. Então, nós podemos observar aqui agora a questão do quarto subtópico do tópico primeiro da nossa lição. É a revogação da lei dos mandamentos. Louvado seja Deus. Essa revogação da lei, eu acredito que seja aqui a questão daqueles que foram preceitos, que foram incorporados, essas leis humanas que eles incorporavam, né? Essa questão dessa revogação. Cristo veio para cumprir toda a lei, mas os homens sempre têm os seus ajeitos, né? Então foram certamente incorporados nos mandamentos divinos, e Cristo vem aí agora para desfazer essa parte aí. Nós podemos ver aqui na segunda parte aqui do versículo do subtópico de número 4, que diz o seguinte: desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade das ordenanças ritualísticas, e assim a amizade foi desfeita. A inimizade foi desfeita. Então, irmãos, Jesus veio para isso aí, para revogar aqueles, certamente, preceitos humanos que foram incorporados ali, aqueles mandamentos que foram incorporados ali, né? Para que o povo, às vezes, não conseguia nem, às vezes, cumprir tudo aquilo ali. Mas a gente pode observar aí que Jesus veio para estar colocando em paz, colocando em harmonia, agora aí essa situação aí, louvado seja Deus, entre judeus e entre gentios, louvado seja Deus. Então nós vamos agora para o tópico de número 2 da nossa lição, que ele vai nos falar sobre, pela paz, Cristo fez novo homem. Paz, louvado seja Deus. Paz é algo interessante, né? Ele pede aqui o conceito, né? Conceito de paz. Paz, todo mundo quer ter paz. O mundo está agitado. O mundo parece que nesses dias não tem paz. Mas quem tem Jesus tem tudo, né? Quem tem Jesus tem a verdadeira paz. Porque Jesus, ele é a nossa paz. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente pode observar o conceito de paz. Seria a ausência, né, de conflitos interior. Poderia ser esse um conceito grego de paz. Poderia ser assim. Agora, o conceito hebraico de paz, a Bíblia aplica, não está na ausência de qualquer dificuldade, porque Cristo é a nossa verdadeira paz. A paz de Cristo, ela
você pode estar passando dificuldades, problemas, você tem Jesus, você sabe que você é dele, e que a paz de Cristo, ela que excede todo entendimento, ela está no nosso coração, nos guarda, nos leva a manter em mesmo as tribulações, em meio às dificuldades, os problemas, você tem paz. Louvado seja Deus. Você tem paz porque Cristo é a nossa paz. A paz, ela é importante. Ela não consiste só nas coisas que nós temos. Tem gente que busca incessantemente para adquirir bens e mais bens, pensando que isso vai lhe proporcionar a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz, ela está em Jesus. Porque se você tem alguma coisa ou não tem, você tendo Jesus, você tem tudo. Você tem aquela paz, você passa as dificuldades, as tribulações, os momentos difíceis, lhe dá aquela segurança para você manter firme. Porque Cristo, Ele é a nossa paz. Louvado seja Deus. Maravilha, né? Que Jesus é maravilhoso, né? Falar dele é algo interessante. Então, irmãos, o conceito hebraico de paz é isso. Em meio à dificuldade você tem paz. Não é aquela paz, né, que por qualquer motivo vai embora, não. Uma paz circunstancial. É a paz em meio a em qualquer problema você tem. Nos faz lembrar, no capítulo 3 de Salmos, Salmos de número 3, o capítulo todo ali, a gente percebe, eu gostaria até de fazer menção de ler, para que os irmãos vejam o que é ter paz em momento de guerra, como Davi aqui enfrentou. Louvado seja Deus. O que é que nos diz no Salmo de número 3? A palavra de Deus fala assim, vamos chegar aqui, para a gente poder ver. Salmo de número 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. E diz mais, Salmo de Davi quando fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Absalão chegou, Davi teve que deixar tudo, largar tudo, sair da sua casa, deixar tudo e correr, fugir, certo? Para não ser morto. Poderia naquele instante um daqueles soldados ali de Absalão, alguém ali, tirar a vida de Davi. Ele larga tudo, mesmo sendo rei, correu, fugiu. Mas eu acho interessante que ele escreve esses salmos aí. O Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça, louvado seja Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte. Aí o versículo agora que eu quero chegar é o versículo de número 5, que diz, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você está vendo aí a paz que Davi estava tendo em meio à guerra, em meio aos problemas? É isso que eu quero dizer, que a paz que Cristo oferece é uma paz diferente da do mundo. Nós vamos chegar lá, nós vamos citar. Pedro, certa feita, estava entre os soldados, estava preso. Mas Pedro, ele fazia o quê? Pedro chorava, Pedro gritava, Pedro lamentava, que estava ali naquela situação. Pedro dormia, Pedro dormiu ali. Pedro tinha paz, mesmo vendo a hora de ser morto, ou de estar numa prisão, como já estava sendo guardado. Mas, então, a paz que Cristo oferece é essa aí. Não é uma paz circunstancial, desculpa. É uma paz que ela permanece em meio às dificuldades. Ela te dá coragem, ela te dá certeza, certo, de que você vai vencer. Louvado seja Deus. E é isso que é interessante. Então, nós podemos aqui citar 3 tipos de paz, para a gente concluir essa parte aqui, louvado seja Deus. A paz que o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? Eu diria que é uma paz falsa. Eu diria que é uma paz que ela não permanece quando as coisas
sai do controle. Eu diria assim, é uma paz que enquanto está tudo bem, tudo está bem. Mas quando a coisa desmorona, a situação, a paz vai embora. Não tem mais paz. Essa é a paz do mundo. Quando você está ali naquela alegria, fazendo muitas coisas, você tem paz. Mas quando você chega em casa, põe a cabeça no seu travesseiro, ou ali que os problemas chegam, você passa por momentos difíceis, porque às vezes até faz coisas que não deveria fazer. A verdadeira paz de Cristo é diferente. Então essa aí é a paz que o mundo dá. Louvado seja Deus. Agora, Romanos capítulo 5, nos fala da segunda paz. Paz com Deus. Capítulo 5, versículo de número 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí você tranquiliza. Mas você passa dificuldade, problemas, passa. Passa dificuldade, passa agonia, passa. Mas a verdadeira paz está com você. Jesus é a nossa paz. Jesus só não proporciona a paz. Jesus é a verdadeira paz. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus é bom, né, irmãos? É isso que Jesus faz. Essa é a verdadeira paz. E a terceira paz, para a gente concluir essa parte aqui, e ir para o tópico de número 3 da nossa lição, louvado seja Deus, na verdade, é a paz de Deus, que estará em Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 7. Lá está dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa é a paz de Deus. Então é interessante, louvado seja Deus, a gente ter esse Jesus maravilhoso que veio nos reconciliar com Deus, nos trazer de volta a alegria que nós havíamos perdido, que o homem lá no Jardim do Éden perdeu, passou para toda a raça humana, o homem ficou sem esperança. Mas hoje nós temos esperança, porque Jesus, ele veio trazer a verdadeira paz, louvado seja Deus. E para irmos para o tópico de número 3, tópico terceiro da nossa lição, que vai falar sobre, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, louvado seja Deus. Nós podemos observar isso aí, pela cruz. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Tudo isso, irmãos, foi possível por causa da cruz de Cristo. Tudo que nós temos. Então hoje às vezes nós temos uma vida mudada, diferente assim, procuramos cada dia melhorar em meio às dificuldades, em meio a seres humanos falhos que nós somos, mas a gente procura porque um dia nós conhecemos Jesus. O sacrifício de Jesus, ele trouxe para nós a esperança, aleluia, e é por isso que hoje nós somos libertos, louvado seja Deus por Cristo. Então o terceiro tópico é isso, que pela cruz ele reconciliou o homem com Deus e com os homens mesmo, louvado seja Deus. Então o primeiro tópico diz, Cristo se fez maldição por nós. Foi o que ele fez, né? A maldição por nós. Louvado seja Deus. A gente poderia ler aqui, Gálatas, deixa eu ver se eu consigo aqui. Gálatas, louvado seja Deus. Capítulo 3 e o versículo de número 13. O que é que está escrito? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito, se fez maldição, para que nós pudéssemos ter a liberdade, quebrar a inimizade que havia entre Deus e os homens. Jesus tomou todos os nossos pecados, se fez maldito na cruz, suportou aquela cruz. Nós vamos ver aí mais na frente, vamos tratando, para que nós pudéssemos ser salvos na pessoa bendita de Jesus. Então, é isso aí que aconteceu.
final aqui diz: apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. É o que Gálatas falou. Fez em nosso lugar. Toma a minha cruz, toma os meus pecados. Nós falamos há pouco instante lá no início da morte vicária, que é a substituta. Nos substituiu, tomou e nos fez agora salvos na pessoa bendita de Jesus. Aí é a questão do tema de hoje que nós estamos tratando aqui, a reconciliação que Cristo fez, a nossa reconciliação com Deus. E hoje o salvo, ele vive uma vida assim tranquila, procura cada dia, né? E tem uma paz maravilhosa e paz com os homens também. A gente precisa ter paz com o ser humano, com os homens. Aí a Bíblia diz, se for possível, tendo paz com todos, né? Lá em Romanos capítulo 15 e versículo de número 18, ou parece que é 12 e 18. Então assim, é interessante que a gente tenha a paz, louvado seja Deus. Então, agora o subtópico de número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Essa aqui é interessante, né? Reconciliados pela cruz de Cristo. Aqui fala da mensagem da cruz apregoada, a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. A mensagem da cruz, irmãos, essa que traz hoje uma paz gloriosa para o mundo. A gente pôde observar que no início aqui nós cantamos o hino de número 291. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É isso, irmãos, a mensagem da cruz, ela precisa ser levada, anunciada, ela precisa ser ministrada, louvado seja Deus, porque através da mensagem da cruz, Jesus nos reconciliou com Deus, e nós agora temos a liberdade, aleluia, louvado seja Deus. Isso é importante. É subtópico de número 3, reconciliados na cruz, em um corpo, louvado seja Deus. Então, essa reconciliação aqui, nos fala da reconciliação, porque fomos reconciliados. Nós vemos aqui que existia a inimizade vertical e a inimizade horizontal. A vertical era entre os homens e Deus. A horizontal era a inimizade que a gente pode observar aqui entre judeus e gentios. Mas Jesus veio para quebrar essa inimizade, tanto a vertical quanto a horizontal, trazendo o quê? Paz para essa terra, louvado seja Deus. Paz para os homens de boa vontade quando Jesus nasceu. Jesus veio trazer a paz, quebrar essa parede que existia. Hoje nós temos a liberdade, como nós já falamos, de entrar, o véu do templo foi rasgado, entrarmos no santuário, falar com o nosso Deus, porque o véu, a parede de separação foi derribada, louvado seja Deus. Então há essa inimizade entre um e outro, é o que o comentarista ele fala aqui em uma dupla, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. Por que duplamente? As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Aquela ira de Deus por causa dos pecados foi cravada lá na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, ou seja, família de Deus agora, louvado seja Deus, a igreja do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo, ele é que dirige. Então, de ambos os povos agora, ele fez um.
Não importa se é judeu, não importa se é gentil. Quando aceita Jesus, se torna igreja do Senhor, família de Deus, povo adquirido, povo da promessa, povo que vai morar nos céus. Isso aí é o assunto aqui que nós estamos tratando, finalizando aqui, que foi a reconciliação que Deus trouxe para o homem. Essa paz maravilhosa, uma reconciliação, quebrou tanto a vertical quanto a horizontal, deixou tudo agora com liberdade para adorar, um povo só. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que é interessante, essa paz gloriosa que Jesus trouxe para nós. E nós queremos, ainda aqui, na conclusão do nosso assunto, nos diz o seguinte, que em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Foi o único que cumpriu toda a lei, foi Jesus. Os homens não tinham condições de cumprir todos aqueles 613 preceitos. Não era só os 10 mandamentos. Ali era o Pentateuco, né? Os primeiros livros estão lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros ali. Mas, na verdade, eles tinham ali 613 preceitos. E Cristo foi que cumpriu, ele cravou na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Não servia para muita coisa, servia mais de divisão. Por quê? Porque judeu guardava sábado, o judeu não tinha, o judeu guardava sábado, o gentil não. Judeu fazia isso, o gentil não podia fazer aquilo, não tinha compromisso com aquilo. Então, havia aquela divisão por causa de muitas coisas, dessas coisas mais cerimoniais. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. É isso que é maravilhoso, né, irmãos? É isso que Jesus fez quando ele veio, esse sacrifício, dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus fez assim. Ele nos deu vitória. Então, é importante a gente concluir dizendo o seguinte: tem cruz, eu vi alguém falando isso um dia e eu gostei. Tem cruz, mas tem coroa. Tem choro, mas tem consolo. Tem luta, mas tem vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações e que Deus possa estar abençoando grandemente. Nesse momento, nós queremos fazer uma oração finalizando e nós queremos orar pelas famílias do mundo, né? Dia Internacional da Família, eu quero mais uma vez mencionar aqui e vou fazer essa oração agora finalizando. E eu quero convidar todos que estão aí em suas casas para que você ore pela sua família, ore pelas outras famílias. Quantas famílias que estão passando dificuldades nesse momento de pandemia. Tem pessoas em casa, irmãos, de ter perdido mais de 2, quem sabe 3 entes queridos por causa desse vírus terrível, certo? Mas a gente observa que a situação, a gente tem que orar pelo nosso município, para que Jesus venha conter, venha fazer a vontade dele, né? Então a gente vai orar por todas as famílias nesse momento, oração rápida, mas ore para que você possa e nós possamos assim estar entregando as famílias de Canarana, as crianças, os adolescentes, os jovens, as pessoas, né, adultas, as pessoas da terceira idade, tantas pessoas, nosso Brasil está orando pelo mundo, né? E assim que Deus possa nos abençoar, sabendo que tem luta, mas tem vitória. Um dia essa pandemia vai acabar e nós vamos cantar o hino da vitória. Vamos estar aqui com essa igreja superlotada depois de novo e a vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nesse momento, mais uma vez, nós estamos na Tua presença, Pai. Queremos agradecer a Ti pela ministração da Tua palavra. Queremos agradecer a Ti por esta oportunidade concedida, Pai, a nós. Que o Senhor, assim, nesta noite, Pai, nos privilegiou
para que nós pudéssemos estar aqui para ministrar a tua palavra. Jesus, eu quero agradecer a ti por tudo, meu Pai. Eu quero que o Senhor agora nos despede em paz para os nossos lares, nos dando vitória. Mas eu quero também estar orando, apresentando, Pai, as famílias, Pai. Dia Internacional da Família. Abençoe, Jesus, as famílias de Canarana. Abençoe as famílias do nosso estado, a Bahia. As famílias do nosso Brasil, as famílias do mundo. Deus, venha assim abençoar a vida de cada um. Venha assim entrar com providência, aqueles que estão passando momentos difíceis, Pai, com essa dificuldade que todo mundo está enfrentando. Jesus vai abençoando, vai guardando. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.